Hemiplegia é uma paralisia cerebral que atinge uma metade do corpo. Quando atinge o lado direito, a área afetada do cérebro é a esquerda. E quando atinge o lado esquerdo do corpo, a área afetada do cérebro é a direita. O que é essa doença? Explica pra gente. É igual você explicou, eu não vou ter conhecimento teórico para explicar mais detalhadamente sobre isso, mas ela é uma doença que afeta o corpo, igual aqui eu tenho um problema no braço aqui, tenho uma dificuldade motora. Na perna nem tanto, às vezes eu tenho uma dificuldade em mancar, mas graças à fisioterapia eu consegui ir melhorando. E Salve pra Renata, salve pra fisioterapeuta, hein? Renata, É isso aí. Luana agora. Luana. Isso aí. E como é que foi o diagnóstico, Matheus? Como assim? Como é que foi o diagnóstico? Isso foi desde criança, quando você era novinho? Como é que foi o diagnóstico? Foi desde criança, né? Mas o diagnóstico a princípio era paralisia cerebral. Só que a paralisia cerebral, ela afeta o corpo por inteiro. A hemiplegia à esquerda é uma paralisia parcial, que atinge somente a metade do corpo. Então, a gente que tem a hemiplegia consegue ter uma mobilidade maior. Sim. E foi com quantos anos? Como é que foi o diagnóstico lá na sua casa? Eu tinha 8 meses para um ano, que aí eu sofri uma queda e aí meus pais me levaram ali para o hospital, aí descobriram que eu tinha essa doença. Mas você já nasceu com paralisia. Sim, Aí com 8 meses que você teve uma queda e aí foi feito o diagnóstico de hemiplegia. não, foi feito o diagnóstico de paralisia. Sim. Aí a hemiplegia foi ao longo do tempo, que aí eu fui fazendo mais consulta, descobrindo mais, tentando conhecer mais o meu corpo, aí eu descobri que era a hemiplegia, já não era a paralisia. E aí, como é que é, né, viver esse tempo todo com essa doença? Bom, infelizmente a deficiência é uma parte da gente, né? Não dá pra mim deixar de ser deficiente. Eu nasci com ela e vou morrer com ela. Não é uma doença que tem cura. E então a gente tem que se adaptar, adaptar ao ambiente, adaptar aos recursos que a gente vive. E primeiramente, para mim, na infância foi muito difícil, né? Porque eu tinha que usar uma tala no pé, na perna, e eu também tinha que usar uma tala na mão. E eu não via meus colegas passando por essas dificuldades de mobilidade, usando esse recurso. Então eu me sentia diferente. Então foi algo tenso, porque eu fui me conhecer, igual eu falei, lá para os 11, 12 anos, que eu fui descobrir quem eu era. E entender sobre a minha deficiência, que não era uma dificuldade, não era um defeito meu. Era algo que fazia parte de mim e não mudava quem eu era. Então, é um processo difícil, porque a gente vive isso até hoje. Porque em questão de acessibilidade, a gente tem muito pouco acessibilidade. Tanto na nossa cidade, no comércio, no Brasil em si. Então a gente às vezes não consegue fazer parte. Por exemplo, recentemente eu fui tirar uma carteira de identidade e eu não consigo fazer o movimento de abrir a mão e colocar. Tá dando pra ver na câmera? Assim os dedos. Assim, ó. Assim os dedos. Com essa mão. Então foi uma dificuldade muito grande para escanear meus dedos. E aí a gente fica tenso nessa situação, porque a pessoa que está do outro lado não sabe como agir e eu que estou desse lado também não sei como agir. Então fica uma situação tensa, fica um clima tenso. O que eu faço? Aí eu mexo com a mão, eu tento. Então, às vezes a gente não tem uma adaptação necessária, não tem o recurso necessário para se sentir pertencido, né? Igual recentemente eu fui num comércio, pedi um lanche e tal, coloquei o lanche na mesa e o lanche virou, porque eu não consigo pegar um
um refrigerante, por exemplo, e segurar o lanche. Eu tenho que fazer ou um ou outro. Então, tipo, essa situação assim deixa a gente meio que humilhado, né? Porque não sei a palavra certa para usar agora, porque é um desafio, né? Porque a gente fica é tenso. E aí, É tenso, na verdade, é muito tenso.